Oi, pessoal, tudo bem? Bom, tô voltando aqui para contar mais um pouquinho da nossa trajetória aí com a Antonella, né? Berçário, escola e os nossos desafios, principalmente os comportamentais, né? Bom, no vídeo anterior, no parte um, eu parei até o momento que nós fizemos o aniversário dela e colocamos como lembrancinha um gibi do Maurício de Souza, né? Eu não consegui fazer colocar o arquivo como anexo aí nos comentários. Então, o que eu vou falar? Quem quiser, quem quiser esse arquivo, eu tenho ele em PDF, eu posso encaminhar por e-mail. Então me manda um e-mail, coloca no comentário que eu retorno, tá? O meu e-mail é arantes.alice@gmail.com, tá? Mas eu vou colocar nos comentários também, ok? Bom, e aí voltando, né, na escola que ela está até hoje, quando nós fizemos essa festinha e demos junto com a lembrancinha o gibi, a receptividade, principalmente das famílias, foi incrível. A escola também foi muito legal, porque como eu fiz só para a sala da Antonella, a escola depois me pediu o arquivo para que ela pudesse imprimir e também disponibilizar para algumas outras turminhas da educação infantil. Né? Então, o que é o principal, o meu recado aqui? É essa abertura da escola, tá? Nós temos que ser parceiros, a gente tem que andar junto, não adianta brigar, até porque briga não faz a gente chegar a lugar algum, é a minha opinião. Né? Quando eu falo a gente, é o mundo, eu vejo tanta crítica relacionada à inclusão e realmente o mundo está anos-luz de realmente se praticar o que é uma verdadeira inclusão. Mas se você for olhar com muita sabedoria e pesquisar realmente as causas, que é o que eu faço, não tem culpado, sabe? Na verdade, talvez o único culpado dessa história é o governo, porque a gente precisava de um investimento nas escolas, de todos os níveis, tanto o apoio, tanto para a parte particular, quanto para o ensino particular, quanto para o ensino público, né? Então, por favor, antes de criticar, busque pelo menos o porquê que isso está acontecendo. Se alguma escola fechar a porta para o seu filho, não insista, porque não vale a pena, tá? Você deixar seu filho em um lugar onde isso foi conquistado diante de muita luta, tá? Esse recebimento tem que ser muito espontâneo, as pessoas têm que estar felizes por estar recebendo seu filho, e não simplesmente para cumprir uma lei. Tá? Então fica a dica aí de quem às vezes adora criar uma briga ou eu vou na justiça e tudo por uma vaidade de querer que o filho estude em escola X ou Y. Não vale a pena, tá? É a minha opinião, sem polêmica, tá bom? Então, esse gibi foi a abertura de portas em relação à escola e às famílias, tá? Lembra dos comportamentos que eu falei da Antonella? Que a do morder, enfim, puxar os brinquedos, né? Tudo isso, quando acontece na escola, às vezes os pais não ficam sabendo nem o nome da criança que fez, tá? Então, isso é normal, porque é uma situação que é a escola que vai mediar, a escola que vai modelar isso junto com as outras crianças e a criança que está tendo comportamento inadequado. Em algumas situações, eu era comunicada, até porque eu ficava querendo saber, eu ficava insistindo e tudo. Eu não sei o quanto isso era bom, porque eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje relacionada a comportamento infantil, às fases de comportamento. Então, eu estou estudando, enfim. Então, em alguns momentos eu sofria muito. Então, não deixe que a sua ansiedade antecipe situações ou até atrapalhe o trabalho da escola, porque eu acho que em alguns momentos eu ficava tão em cima que eu estava sufocando a escola, tá? Essa é a segunda dica de hoje, vai ter um monte de dica. Com relação às famílias, como eles estavam lá já completando seus 3 aninhos, e vocês sabem que uma criança de 3 anos típica, ela tem já um vocabulário muito rico, ela se expressa muito bem, ela já tem uma consciência, se o pai falar, não faça isso, vem aqui, fica quieta aqui ao meu lado e tudo. A maioria das crianças, mesmo que algumas não obedeçam, assim, no mundo perfeito, ela já compreende que essa mensagem de família e filho, existe respeito e você tem que obedecer, né? Para a criança com a trissomia do cromossomo 21, o que acontece? Voltando lá no meu vídeo do Dia Internacional da Síndrome de Down, é o tal do instinto, é o tal do sentir. Eles não compreendem isso. Então,
juntam já a tendência ao comportamento desafiador, a tendência ao comportamento opositor, e aí acaba falando assim, nossa, mas aquela criança com síndrome de Down, ela é muito custosa, né? Mas isso é porque pra cabecinha deles, isso é muito complicado de entrar. Tipo, por que eu tenho que seguir uma regra? Por que essa regra é positiva? Por que isso é para evitar um comportamento negativo? Então é um trabalho árduo, é um trabalho devagar, é um trabalho cansativo, e que você tem que aí sim ter uma equipe de profissionais, um psicólogo especialista em abordagem comportamental e que conheça também as diferenças da síndrome de Down relacionadas a comportamento, né? É muito importante, gente, tá? A maioria das famílias que a gente conversa, que eu visito, muitas não fazem terapia com o psicólogo. Então ficam muito focadas ali na fisioterapia, no fono, na terapia ocupacional, põe musicoterapia, põe o Kumon, põe psicopedagoga, põe ecoterapia. A criança não fica um minuto em casa. Terceira dica de hoje. Como foi com a Antonella? A gente optou até os 2 aninhos, ela só fez fisioterapia e fonoaudiologia. No meio desses 2 anos aí, a gente fez algumas sessões de terapia ocupacional, até no espaço que a gente já fazia, e depois a gente acabou parando. Eu escolhi ter vários momentos com a Antonella em casa. Então eu estimulava bastante, não virei terapeuta da Antonella, não sou terapeuta da Antonella, sou mãe da Antonella. Mas a gente acaba vendo que a resposta, você imagina, você fazer algo com a sua mãe, com o seu pai, é muito mais prazeroso, não menosprezando, pelo amor de Deus, os profissionais. Então a gente conseguiu grandes avanços de desenvolvimento da Antonella brincando. Sabe o que é brincar? Sentar no chão, rolar no chão, ensinar a dar cambalhota, deixar pegar as coisas com a mão, né? Comeu terra, comeu areia, comeu massinha em tonelada. Mas isso foi muito bom para onde ela chegou hoje, tá? Então você começa bem antes para colher fruto para daqui 1 ano, 2 anos, tá? Então não se assuste. E aí quando passaram os 2 anos, ela recebeu alta da fisioterapia com 1 ano e 7 meses. 1 ano e 8 meses, desculpa. E aí a gente começou a falar, agora vamos começar uma nova terapia. Aí a gente organizou e tudo. Quando ela estava com 3 anos e pouco, a gente começou a terapia ocupacional, né? E que estamos até hoje. Hoje, atualmente, 5 anos e 5 meses da Antonella, ela faz fonoaudiologia, que eu acredito ser o tratamento mais longo para uma criança com trissomia de 21. Ela faz terapia ocupacional, ela faz a psicóloga comportamental e nós estamos com a psicopedagoga, mas não no intuito de vamos meter atividade para alfabetização, mas para nos auxiliar, tecnicamente falando, que esse processo, quando chegar, seja menos cansativo, tá? Então, a gente também contém a nossa ansiedade de que isso vai chegar, mas vai chegar no tempo dela. Tá? Voltando lá pra escola, quando a Antonella tinha esses episódios, ou que ela mordeu, puxou o cabelo, e eu ficava sabendo e tudo, em algumas situações eu até falei com os pais, falei, olha, a gente tá tratando, eu estou sabendo, eu tenho ciência disso, mas hoje eu vejo que era uma necessidade muito mais minha, porque eu queria tanto mostrar que a gente estava trabalhando com isso, que eu esqueci que por trás disso tinham crianças, né, e que isso já estava sendo mediado pela escola. E os pais sempre entendiam e tudo, da mesma forma que ela também levou, né? E eu também não fiquei nem um pouco surtada e nem corri atrás para saber quem fez e por que isso aconteceu. Ai, ela não pode levar uma mordida. Por que ela não pode levar uma mordida? Ela não é melhor nem pior do que criança alguma, né? Então, esse é um recado. O primeiro seu filho não tem que ser blindado. Segundo, ele vai para a escola, ele vai para a linha de frente. Então, se ele tiver que levar mordida, ele vai levar. Se ele tiver que levar um empurrão, ele vai levar. Se ele tiver que alguém chegar e puxar o brinquedo dele, ele vai fazer. Lembrando que na trissomia do cromossomo 21, eu aprendo pelo exemplo. Então, se ele levou, ele vai aprender a fazer, tá? Só que quando ele aprende a fazer, aí é o contrário. Né? Você entra na jogada e você começa a mostrar que não é assim na vida. Né? Na vida não é bate e volta. Eu não ganho todas as brigas, eu não ganho todas as lutas. Então é assim que a gente fez com a Antonella e faz até hoje, né? Ela já levou brinquedo no rosto e tudo, e ela deu uma recuada. E às vezes, uma vez até conversando com as terapeutas, a gente conversou e elas falaram assim, Alice, isso é bom. Porque se ela vai pra cima, ela tá querendo
aumentar o momento do conflito, né? E a gente não faz assim na vida. Se eu levar um tapa, eu não sou obrigada a devolver esse tapa, né? Então a gente trabalha com isso. Uma frase que eu ouvi, eu sempre gosto de repetir algumas coisas que me marcam como mãe da Antonella, né? A vida, primeiro, são duas coisas. Eu falei no vídeo da entrevista que eu dei do canal da Girafa Gigi pro Caminhando pela Infância. São duas. A vida vai ver o nosso filho conforme a gente vê. Se eu vejo ele como um coitadinho, um indefeso, e tô sempre ali mediando por ele, fazendo o que ele precisa aprender a fazer, ele nunca vai aprender a fazer, porque ele sempre vai ter a referência de que eu tenho a mamãe ou o papai para fazer por mim. Por isso que existe uma infantilização das pessoas com cromossomo 21, tá? O outro a pessoa precisa entender que o bullying, ele só existe para quem deixa. Então, isso às vezes começa com a família. O que eu ouvi isso, quando eu ouvi isso, eu comecei a refletir. O bullying só existe para quem deixa. Por quê? Porque se você fica falando pro seu filho, não fica assim, você vai ficar, se alguém falar que você é feia, gordinha, baixinha, tem olho puxado, você já tá plantando nele um certo complexo das características do fenótipo da criança, né? E se você coloca ele como um coitadinho, quando isso vier de uma outra criança ou de um adolescente, ele vai se recuar. Então, o defender não é defender com porrada, não é defender xingando, usando palavras de baixo escalão, mas é que ele tenha condições de se defender como um ser humano, como qualquer outro. Fala, peraí, entendeu? Eu sou baixinho mesmo, sou gordinho mesmo, tenho os olhos puxados mesmo, e qual que é o problema? Né? Então, assim, é uma opinião minha e é assim que a gente vai fazer com a Antonella e faz com ela o se defender no falar, né? No ato da linguagem, tá? Então eu vou encerrar esse vídeo aqui, pra não ficar muito longo. Já vou começar outro logo em seguida, pra gente continuar essa história. Porque como vai entrando em tantos comportamentos, e aí a gente vai lembrando de um exemplo ou outro, ela acaba se estendendo, tá? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de clicar lá no nosso sininho pra saber dos novos vídeos. Estamos juntos aí, tá? Beijo, tchau, tchau.